E aí, Vinícius, vamos lá então. Vou gravar esse vídeo resolvendo esses dois exercícios aí que você me mandou, tá? Tem aqui, deixa eu só passar eles para cá. Você me mandou a letra A, que é x dy dx menos 3y é igual a x elevado a 4. Então, vamos lá, né? Aqui a gente vai precisar resolver utilizando um fator integrante, né? E tem algumas coisas que são importantes, né? Antes da gente começar. A gente tem que saber que o nosso u, que é o fator integrante, ele é e elevado à integral de px dx. A gente já vai falar daqui a pouco sobre o que é esse px dx, tá bom? E depois a gente tem a forma geral, que é u vezes o y. Isso daqui é igual à integral do próprio u vezes qx dx, tá bom? E aí a gente já vai falar sobre o que é o px e o que é o dx, tá bom? Para a gente poder resolver isso, né, a gente tem que seguir uma ordem que ela diz assim, ó, se eu tenho, né, a derivada de y com relação a x mais uma função em relação a x que multiplica y, tá? E isso daqui é igual a outra função de x, a gente consegue fazer pelo fator integrante. Lembrando que essa f de x aqui, ela vai ser o que a gente vai chamar de px, tá? Enquanto essa f aqui vai ser o que a gente vai chamar de qx, tá bom? Então tem que montar algo parecido com isso daqui, tá bom? Para depois começar a resolver. Então, vou voltar a copiar aqui, ó, x vezes dy dx menos 3y é igual a x à quarta. O que está acontecendo aqui, ó? A gente tem o dy e dx igual aqui, precisaríamos de uma f de x aqui vezes y, a gente não tem, e a gente já tem outra f. Então, o que a gente vai fazer? Vai dividir todos os termos por x para tirar esse x daqui e ficar só dy dx. Então, ó, vou dividir aqui por x e aqui por x. Então, essa divisão de x aqui corta, sobra só dy dx, que era o que a gente queria. Tá? Aqui eu vou separar, ó, vou colocar menos 3 sobre x vezes y, porque aí a gente tem, ó, uma f de x, que é o menos 3 sobre x, vezes o y. Igual x à quarta sobre x a 1, isso daqui fica x ao cubo, né? Aqui é 4 menos 1 vai dar 3. Então, ó, montamos no padrãozinho que a gente quer, ó. dy dx, a gente tem uma f de x que é menos 3x sobre x pra gente, que vai ser o nosso px, vezes o y, e isso é igual a uma outra f de x que é x ao cubo, que vai ser o nosso qx, tá bom? Depois que a gente montou tudo isso, então só para anotar aqui, ó, esse menos 3 sobre x é a nossa px, certo? E o x ao cubo é a nossa qx, tá bom? Agora vamos lá, achar primeiro o fator integrante. O u é igual a e que está elevado à integral da px dx. A nossa px é menos 3 sobre x dx, certo? Então vamos resolver isso, né? Eu posso fazer isso daqui, eu vou jogar o menos 3 lá para fora da integral, né? E sobra lá dentro 1 sobre x dx, certo? Integral de 1 sobre x, a gente sabe, né? É ln de x, então vai ficar e elevado a menos 3 ln de x. Esse menos 3, né, propriedade do logaritmo, como ele está multiplicando um logaritmo, que é o ln, eu consigo jogar ele lá em forma de potência em cima do x. Então, eu tenho e elevado a ln de x elevado a menos 3, tá bom? E aqui a gente consegue simplificar e vai ficar x elevado a menos 3 só. Por quê? E elevado a ln, isso se cancela. Quando eu tenho um e elevado a um ln, porque o ln é um log na base e, eles vão se cancelar, sobra só x elevado a menos 3. Então, a nossa u, tá? Nosso fator integrante é x elevado a menos 3. Agora que a gente já achou o valor do u, a gente vem aqui substituir na segunda, que é o quê? U vezes y, u a gente acabou de achar, x elevado a menos 3 vezes o y, tá bom? Isso tem que ser igual à integral do u, que é x elevado a menos 3, vezes a nossa q de x dx. Quem que é a nossa q de x dx? Ó, x elevado a 3 dx, tá bom?
vou puxar uma setinha para cá, ó, para a gente continuar a resolução aqui, ó. Então, o que vai acontecer? X elevado a menos 3 vezes y continua assim, né? Não tem o que fazer aqui. E vamos resolver a integral do outro lado. Isso daqui vai dar 1, né? Porque x elevado a menos 3 vezes x elevado a 3, isso dá 1 dx. E aí, integral de 1, isso daqui vai dar x. Certo? Lembrando que agora eu preciso colocar a constante, né? Então, é x mais c. Para ficar só o y desse lado, o que a gente vai fazer? Vou jogar esse x elevado a menos 3 para ele ficar positivo para baixo do y, né? Vai ficar y sobre x elevado a 3 positivo. Né? E aí eu vou multiplicar isso daqui em cruz, né? Como se isso aqui tivesse 1 multiplicando em cruz. Y vezes 1 é y, x elevado a menos 3 vezes x é x elevado a 4, e x elevado a 3 vezes c vai ser x elevado a 3c, né? Ou então, ao contrário, né? C vezes x, igual tá lá na resposta, né? Na resposta que você mandou tá assim, ó, x elevado a 4 mais c, que está multiplicando, né, x elevado a 3, tá bom? As duas estão certas, aí tanto faz o jeito que você colocar, tá bom? A segunda, né, que é a letra D lá que você mandou, vai ser o mesmo processo. Ela é um pouquinho mais complicada porque a gente vai trabalhar com uma integral a hora que for fazer, que não é tão simples de fazer assim, mas continua sendo a mesma coisa. Você vai ver, eu vou ter que apagar aqui, vou apagar toda essa tela para fazer o segundo exemplo aí para você, ó. Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver. Eita, cadê a caneta? Achei. Ó, então, tinha a letra D, que é, deixa eu ver aqui, x vezes ln de x, que está multiplicando dy dx, mais y é igual a 3x ao cubo. É isso, né? Isso. Então, mesmo processo da outra parte. A gente vai começar dividindo todo mundo por x vezes ln de x. Por quê? Para a gente simplificar aqui e ficar só com dy dx, né? É o que é o nosso objetivo aqui, né? Então, aqui, ó, vai cortar, vai sobrar dy sobre dx, que é o que a gente quer, mais... vamos separar aqui para a gente ter a nossa f de x, né? 1 sobre x ln de x vezes y, que nós temos uma f de x vezes o y, é igual. Esse 3x ao cubo eu consigo cancelar, simplificar com esse x, vai ficar 3x quadrado lá em cima sobre a ln de x que sobrou aqui. Tá bom? Então a gente tem, ó, dy dx, uma função em x vezes y e a outra função aqui do outro lado, né? Lembrando que essa daqui é a nossa p de x, enquanto essa daqui é a nossa q de x, tá bom? Então, vamos começar agora com o nosso fator integrante, né? Que é o nosso fator integrante é e elevado à integral da nossa p de x dx. Certo? Então, e elevado à integral de 1 sobre x vezes ln de x dx. A gente vai ter que achar essa integral. E aqui a gente vai ter que usar o método da substituição, né? Não tem como resolver diretão igual na outra, que a outra dava, acho que era integral de 1 sobre x, né? E aí fazia facinho, bem rapidinho. Aqui não tem como, né? Eu vou fazer aqui do ladinho, ó, eu tenho que resolver a integral de 1 sobre x vezes ln de x dx. Então, o que eu vou fazer? Vou separar em duas, né? Eu vou fazer 1 sobre x vezes 1 sobre a ln de x dx. Tá bom? E aqui a gente vai fazer por substituição. Eu vou chamar de u a ln de x, então a minha du, né, que é a derivada em relação, vai ser 1 sobre x dx. Tá bom? Porque a derivada de ln é 1 sobre x, né? Deixa eu só colocar melhorzinho aqui, né? Minha du dx é igual a 1 sobre x, tá? Então, voltando aqui para substituir, eu tenho que, ó, só vamos melhorar aqui, ó, essa função aqui, essa integral aqui, ó, vamos dar uma melhoradinha nela, assim, ó, eu vou colocar 1 sobre ln de x na frente, vezes, eu vou jogar esse dx aqui, ó, vezes 1, vai ficar dx sobre x. Por quê? Porque aqui, ó, o que acontece? Se eu multiplicar isso daqui em cruz, né, vai ficar
1 vezes dx é dx e du vezes x é dux, né? E aí, passando o x para lá, eu sei que du é a mesma coisa que dx sobre x. Fica mais fácil para a gente substituir. Então, ó, 1 sobre a ln de x vai ficar 1 sobre u, porque eu falei que u é ln de x, vezes dx sobre x, que é a mesma coisa que du. Olha como é que fica fácil agora. Integral de 1 sobre u, ln de u. Só que como a resposta está em x, né, quem que é o u para mim? Ln de x. Então, a nossa integral no lugar do u eu substituir por ln de x, ó, que eu tinha chamado aqui. Então, integral de 1 sobre x ln de x é ln da ln de x. Tá bom? Então, a gente vai ter que, aqui vai ficar e elevado a ln da ln de x é o nosso e, tá bom? Perdão, o nosso u, tá bom? Agora que a gente tem aqui, o que acontece, né? Lembra, eu acabei de falar, e elevado a ln, eles se cancelam, porque é um e elevado a um log do e, ele vai se cancelar, sobra só o quê? ln de x. Então, nossa u é a mesma coisa que ln de x. Então, agora vamos achar a solução geral, que é u vezes y. Então, o nosso u é ln de x vezes y, tá? Que vai ser igual à integral da u, que é ln de x, vezes a nossa qx, que é 3x² sobre ln de x dx. Tá bom? Esqueci aqui, né? Ah, não, tá certo. Então, vamos lá, né? Aqui, ln de x vezes y vai continuar ln de x vezes y, não tem o que fazer. Esses dois ln's vão se cancelar, então vai ficar a integral de 3x² dx. Então, ln de x vezes y é igual. Integral de 3x², né? A gente joga o 3 para fora. A de x² é x ao cubo sobre 3, mais c. Esses 3 vão se cancelar. Então, vai sobrar só x ao cubo mais c, né? Então, ln de x vezes y é igual a x ao cubo mais c. E aí, para isolar o y, a gente passa o ln dividindo. Então, eu tenho que o meu y ele vai ser igual a x ao cubo mais c dividido pela ln de x, tá bom? Então, resolvido aí os dois exercícios para você.